nos dá toda a segurança para encontrarmos em Deus um porto seguro, né? Um lugar ao qual nós encontramos descanso para as nossas almas. Então, quando eu falo de aceitos por Deus, eu fiquei pensando nesse título hoje, até minha esposa me ajudou, e a gente fica se perguntando, né? Como a gente faz para entender que o Pai nos aceita, né? E eu, fazendo uma investigação na Bíblia, a gente começa a ver que tudo está atrelado à nossa fé, que tudo está aliançado à nossa fé, porque a nossa fé tem hora que é a maior loucura desse mundo, né? A fé que nós temos parece que ela não entra dentro da mente humana e fora. Quando você fala que você tem fé, você serve um Deus que você nunca viu, que você o ama, que você tem renúncias por esse Deus. Se você nega a si próprio por amor a esse Deus, as pessoas falam, cara, você é maluco. Mas eles não negam nada, porque não precisam negar nada, né? Porque eles já estão cegos. Mas a igreja de Cristo está anunciando, dizendo, olha, há um tempo ainda que Deus estende, abre os seus braços para receber todos os filhos, mas que o reconhece. Antes a gente tinha um apelo muito interessante na igreja, mas muito fraco, né? Eu reconheço isso. Por anos a gente falou, quem aceita Jesus, né? Eu acho, na verdade, para nós pecadores, miseráveis, homens, nós devíamos agradecer, falar, puxa vida, eu estou feliz porque Cristo está me aceitando hoje, né? Ele está me aceitando. Então não é um convite, uma coisa tão simples, é algo tão imenso que não consegue entrar na mente humana, mas se torna insondável para o coração. Então, quando eu penso em aceitos por Deus, eu consigo pensar em família, né? E pensar nessa família de adoção, essa família a qual eu e você somos inseridos na nossa família. E dentro da nossa família, você pode ver as intrigas que são, né? Muitos aceitos, uns filhos são mais aceitos pelos pais, os pais amam mais, não é que não amam, mas uns têm umas preferências mais aceitos, né? E dentro das famílias tem as ovelhas negras, né? Tem os filhos perdidos, os filhos que dão trabalho. Mas eu queria dizer para você, se você se sente como um filho que dá trabalho, esse mesmo Cristo que nós estamos falando aqui, que nós temos paz nele, Ele também quer te conduzir a um lugar de descanso nele, um lugar que você pode sossegar nele, você pode aquietar a tua alma nele. Ele pode libertar você de todos os seus vícios, de todas as suas inquietações, de todo aquele vazio que tem dentro do teu coração. Somente Cristo pode fazer isso. Somente o poder de Cristo aquilo que você se lança nele, a fé que pode te fazer alcançar esse grande privilégio de você tê-lo como Senhor da sua vida. Aí você acertou, você é o maior milionário desse mundo. Ter Cristo, vivê-lo, se relacionar com Ele. Em contexto de família, a gente se sente bem, né? Quem se sente bem aqui estando no meio dos seus familiares? Não é bom quando está um ambiente bom, gostoso? Isso é muito bom. E para as pessoas que não têm uma família, se sente só, se sente mal e não consegue se sentir enxertado, porque às vezes não tem mais o pai, não tem a mãe, e ele vive perdido por esse mundo. Talvez essa palavra, talvez não, tenho certeza que essa palavra venha ao encontro do teu coração nessa noite, porque o Deus é um Deus que compensa, é um Deus de compensação. Se está pesado para o teu lado, que você não tem um pai e uma mãe, Deus entra na tua vida. Se você se abrir para Ele, Ele vem e compensa isso. Ele compensa o amor do seu pai, Ele compensa o amor da sua mãe, dos seus irmãos, e Ele te preenche de verdade. Então, quando eu e você somos aceitos nessa família de Deus, é muito bom. Eu me lembro uma vez que eu vivi só um tempo, nossa família estava se desfragmentando, né?
Eu falo isso, toda família tem problema, né? Meu pai separou da minha mãe e foi aquela coisa de separação. E eu vivia na cidade, meu irmão trabalhou fora. Então, assim, cada um por si, Deus por todos, né? Então eu estava muito nisso. E eu morava só. E de vez em quando meu pai chegava lá, sei lá, de 15 em 15 dias, ou final de mês em mês, meu pai aparecia em casa. Enfim, não sou traumatizado por causa disso, porque Deus proporcionou pessoas, o qual eu fui aceito. E eu, lembrando dessa palavra, eu não pude de entender o que Deus estava falando comigo, que meu cunhado, quando ele começou a namorar a minha irmã, né, uma família muito legal, uma família muito unida, uma família muito legal, assim, faziam festa, estava todo mundo junto, de verdade. Sabe aquela família assim, na dor e na festa? Eles estavam na dor, se uniam, ajudavam todos, e no momento da festa também eles estavam lá para fazer festa. E eu me lembro que nesse tempo que eu estava morando só, meu cunhado fez uma proposta para mim, né? Ele falou: rapaz, como eu saí da casa da minha mãe e lá tem uma cama vazia, você fica aqui só, não se alimenta direito, não tem alimentação de coisas assim, né? Sabe essa vida que vive. Aí ele falou: mora com a minha mãe um tempo, né? E até as coisas se ajeitarem. E eu aceitei, e eu topei, porque eu não tinha opção, né? Era muito boa a proposta. Comida boa. Cara, quando eu almoçava assim na hora certinha, jantava, eu falava: Deus é bom. Mas quando eu fui aceito por aquela família, cara, eu me sentia tão realizado. Eu não sei se vocês conseguem entender essa dor, né? Quando aquela família, eu pude entender que eles abriram as suas portas e a cama que era ali do meu cunhado passou a ser minha. E tinha mais 2 irmãos que moravam ali, a irmã. E quando eu pude ter o privilégio de ter uma casa com família, todo mundo unido, eu olhava aquilo e eu ficava muito feliz. Eu me sentia aceito num ambiente que não era meu. Entende isso? Mas eu me fiz parte daquela família, e eles me fizeram fazer parte daquela família, literalmente. Então naquele tempo ela tinha muito o carinho, a dona Divina, o seu Hernandes, né? Eles tinham muito carinho por mim, a família toda. Então me tratava geralmente realmente como um filho, e eu me sentia muito bem. Então isso era muito bom para mim. Então eu pude ter a alegria de ter uma casa, de compartilhar com pessoas ali, uma família muito unida. E eu estava presente. Eu não fazia parte só dessa família, eu fazia parte da família no... Eles estavam nas festas, eu estava. Eles iam acampar na beira de rio, eu ia acampar junto. Então aonde eles estavam, eles não me deixavam para trás. E eu pude fazer um comparativo com esse amor de Deus, baseando a minha vida com essa trajetória que eu tive de exemplo dessa grande família que me acolheu. Eu sou muito grato a Deus pela vida deles, o que eles fizeram por mim, toda a família Rezende, né? Então assim, quando eu pensei nessa palavra, eu pensei: puxa vida, quando você é aceito por Deus, tem tanta gente que tem um problema sério de aceitação, um problema sério de rejeição, né? de se autoafirmar, uma imagem ruim. E quando eu penso que Deus, mediante a Cristo, nos aceita, eu fico fascinado, eu fico alegre, porque agora a gente entra num contexto espiritual. Não é mais um contexto de uma família humana, uma família que somos regidos pelo vínculo do sangue. Você nasceu no mesmo ventre da sua mãe, com o seu irmão você tem o mesmo tipo sanguíneo, ou sangue da sua mãe, do seu pai dentro de você. E pensando nessa palavra, eu pensei: puxa vida, nós podemos ser mais.
nós podemos ser aceitos por um Deus na vida espiritual e nós nos tornamos ricos, milionários em Deus, de tão grande forma que tudo que era em nós rejeitado passa a ter brilho dele dentro de nós. Consegue entender isso? Brilho dele, alegria dele dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Então, você que está me assistindo hoje, você que está me ouvindo, há esperança para o perdido, há esperança ainda para o que está na rua, o mendigo, há esperança para aquele que está em situação de rua, há esperança para uma prostituta que não teve opção e teve que voltar e viver a sua vida dessa forma desonrosa, há esperança para um rapaz que se perdeu e vive uma vida de homossexualidade hoje, uma menina também. Há esperança para você, há esperança para você encontrar esse afeto num Deus Criador que te ama, você ser aceito por Deus Pai. E quando eu e você somos aceitos por Deus Pai, já não é mais algo que a gente sente falta, nós somos completos nele, amém? Nós somos recheados em Deus, nós somos completados em Deus. E quando eu entendo que a palavra dizendo o seu plano imutável, Deus está dizendo, né? Sempre foi adotar-nos em sua família. Gente, isso é fascinante. O Deus Criador do céu e da terra, que a gente estava vendo aqui, essas estrelas, que criou e fez todas as coisas, o grande propósito dele é adotar eu e você nessa grande família, conduzindo-nos a si mesmo, por meio de Jesus Cristo. Então Cristo é tudo de bom para a gente. Cristo é a razão, Ele é a essência de tudo, Ele é a excelência de tudo para nós. Então não tem como eu 24 horas, talvez até dormir nos meus sonhos, eu falei: Deus, eu quero te exaltar, eu quero te adorar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz em mim, pelo que o Senhor está trabalhando dentro de mim. Até quando eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando para os que nele esperam, amém? Então quando eu entendo que tudo por isso, que em Jesus Ele trouxe tudo isso para trazer uma grande satisfação. Eu só sou realizado e satisfeito quando eu estou em Cristo. E quando Cristo, que é a essência de tudo, Ele está no Pai, está tudo certo, amém? Então eu queria citar algumas coisas. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma grande família. Aí pense em 3 coisas. Para que essa grande família? Pense comigo. Uma família para que vá amá-lo, que vai honrá-lo e que vá fazer dele ter e vai reinar com ele para sempre. Você imagina que aqui na terra a gente passa 70, 80 anos e mais. Ele está dizendo para mim e para você: não é só nessa vida. Deus é esse amor imutável, que não muda, que não tem variação. Ele vai amar eu e você para sempre. O Salmo 139, ele está fazendo declarações para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei se você consegue entender isso. Se quiser apagar só essa luz aqui, pode apagar para mim. Eu não sei se você consegue entender as declarações que o Pai faz para você. Se quiser apagar outra luz, fica à vontade. A Bíblia diz que foi por Ele um dia feliz quando Ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade da Sua palavra, e nos tornamos assim, dizer, os primeiros filhos nessa nova família. Então a gente vai se tornando os filhos que vai acrescentando nessa família. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna automaticamente nosso Pai. Então eu queria que você entendesse nessa noite, simplificando para você, vai ser rápido. Eu queria que você entendesse o seguinte: a sua aceitação em Deus, ela depende do seu amor em Cristo. Porque se Deus, Ele entregou o seu Filho para nos redimir, nos restaurar, Deus está dizendo: olha, eu dei o meu melhor, o meu Filho unigênito, João 3,16, para que o homem se sentisse resgatado, ele se sentisse confortável em Deus. Só podemos fazer isso mediante a Cristo Jesus. E se você ainda sente na sua alma mazelas, coisas, imperfeições, nessa noite eu quero desafiar você, para você entender que somente em Cristo, apenas nele, como filho
Filho eterno de Deus. Apenas nele, eu e você podemos nos aconchegar nos braços do Pai. Amém? Então, nos tornamos filhos, nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos também tornam-se os nossos irmãos e irmãs. Você já pensou isso? Por isso que a gente não tem que ter inimigos, não tem que ter adversários. As outras igrejas também se tornam uma família espiritual para a minha vida e para a sua vida. Então, quando você entende que isso é a família de Deus, inclui os fiéis de todo mundo, aí a gente pensa, né? Os fiéis que morreram lá atrás, na arena, nos leões, né? Os mártires sendo queimados, sendo decapitados. Obrigado, Henrique. Então nós somos os mesmos irmãos dessa grande família, do passado, do presente e do futuro, né? Então, eu vou fechar já. Nós tivemos duas coisas importantes. Nós tivemos um primeiro nascimento, e esse primeiro nascimento nos colocou numa família humana. Mas agora em Deus nós temos um segundo nascimento. Amém? Nos colocou na família de Deus. Glória a Deus. Então, se você entender, fala: pastor, como eu vou ter um novo nascimento? Morrendo para si mesmo, reconhecendo Cristo, morrendo para a sua velha natureza humana e vivendo o amor dele dentro de você, entendendo o que ele é para você de verdade, de coração. Não adianta você ter mentiras dentro de você, precisa ter verdades, porque o nosso Cristo é verdadeiro, porque ele se manifesta com você dentro da sua casa, nos seus lugares, nos seus momentos que você está deprimido, nos seus momentos que você está com medo. Ele quer chegar com você pelo poder do Espírito do Pai e fazer você sentir o homem mais e a mulher mais amada dessa terra, desse mundo. Apenas nele a gente se sente assim. Eu não sei se você consegue entender a grandiosidade de tudo isso, mas apenas em Cristo, eu e você, nós somos abraçados. Assim como eu fui abraçado por aquela família, assim como eles me alimentavam, assim como eles me davam roupa limpa, assim também é o meu Deus, é o seu Deus. Ele quer trazer vida para você, Ele quer te dar o alimento da palavra, Ele quer suster você, Ele quer vestir você, Ele quer revestir você com o poder, com a graça, com o pensamento que só Ele tem para você. Ele tem tudo isso para a sua vida, para a minha vida. Mas pastor, eu estou tão distante desse Jesus. Mas eu gostaria que você se aproximasse hoje, você vivesse verdades com Ele. Não adianta eu falar da boca para fora e meu coração está distante, eu odiar o meu irmão. Não adianta eu só falar que amo e odeio. Não adianta só eu falar que eu te amo. Não, isso não vale. Você tem que ter atitudes, as ações. Quando você ora, você tem oração. A oração, ela é embutida de algo, de complemento. Você ora e tem ação junto. Então você precisa ter em Deus atitudes. Só palavras não vale. Se você tiver só palavras com você e comigo, nós somos igual um sino que faz barulho. É igual uma lata velha que faz só barulho, que está vazia, apenas que faz barulho. Agora, se eu estiver cheio dele, aí já muda. Aí eu não tenho lugar para outra coisa dentro de mim, para tristeza, para depressão, para pensamento de morte, para tristezas, angústias, algo terrível. Mas quando ele está dentro de mim, ele está preenchendo o meu vazio. E o vazio do homem, ele tem um buraco imenso. Mas quando ele é completado por Cristo, quando eu entendo que eu estou nele, no segundo nascimento, eu sou enxertado nele. Como ele falou, vocês são enxertados na oliveira, ou na videira, melhor. Então vocês são enxertados. Então nós começamos a dar fruto, porque nós estamos nele. Quem é a razão do meu sucesso? Ou digamos essa palavra sucesso ou vitória? Cristo. Quem é a razão, talvez, por que às vezes eu fracasso? Porque eu continuo servindo a Cristo. Porque eu tenho aflições? Porque eu amo a Cristo. Porque eu tenho coisas, tribulações? Porque eu amo a Cristo, eu não abro mão dele. Ele pode te dar vitórias, mas ele está dizendo para mim e para você: por amor a mim, você vai sofrer tribulações, assolações, aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou com você todos os dias nessa terra para te consolar.
porque o meu fardo é leve. E o meu coração, ele é humilde, ele não é prepotente, ele não é orgulhoso. Eu não te rejeito. Ele simplesmente, ele chega para mim e para você. Ele pega o teu fardo, as tuas mazelas, talvez esse montoeira de coisas que você carrega dentro de você até hoje. Ele pega isso aí e fala: e aí, está disposto? Eu te dou o meu e você me dá essa coisa ruim que você tem. Se você resolver trocar, está tudo certo. Você é uma nova pessoa. Nada mais do teu passado vai te assustar. Nada mais vai ser um fantasma para você. Você vai perdoar, você vai ficar livre. Você não vai sentir que você talvez não teve amor do seu pai e da sua mãe, mas você vai falar: porque Deus me amou de tal maneira que deu o meu Salvador por mim, e me redimiu, e me lavou, e me santificou, e me fez inculpável, e me fez irrepreensível, para louvor da sua glória. Então eu não sinto mais tristeza dentro de mim. Eu sinto a glória dele dentro de mim. Eu sinto a alegria dele dentro de mim. Eu sinto o poder dele dentro de mim. Aí eu sou a quem ele falou que eu deveria ser. Não sou mais um derrotado que o inimigo tenta dizer para mim todo dia: você é derrotado. Eu posso ter dificuldade, eu posso sofrer as minhas experiências, pode até não ser boa, mas não importa, porque eu estou nele, ele está em mim, o Pai habita em mim, o Espírito dele habita em mim. E esse é o maior mistério que eu e você vamos contemplar nessa vida. Dizer: o Pai, o Filho e o Espírito Santo andou comigo na terra. Então eu posso adorá-lo, porque ele esteve presente dentro de uma matéria tão pequena, tão pecadora, mas quando eu abri o meu coração para ele, ele habitou dentro de mim. Ele fez de um perdedor um vencedor. Ele fez de um traumático um homem com posição. Ele fez de um derrotado um homem para glorificar o nome dele. É isso que ele faz quando ele entra. É isso que ele transforma. Muda o cativeiro, ele arranca e liberta e dá um novo, porque ele é Deus. Experiência disso, eu queria chamar hoje um grande amigo meu aqui. Eu queria conversar um pouquinho com ele, e que ele possa falar um pouquinho da vida dele para a gente. Vem para cá, meu amigo. Estou aqui com meu amigo Anderson. Eu conheço há quase 3 anos. E é uma grande alegria, né? Grande privilégio. Chega para cá um pouquinho que não está pegando teu rosto. Para trás um pouquinho. Para cá, para cá. Fica mais pertinho de mim aqui para ver o teu rosto bonito, tua face. Tá pegando bem ele aí? Tá, Anderson? Tá, né? Gente, é quase 3 anos que a gente... Tá bom, Lu, pode apagar. Como é que tá, Gu? Tá bom? Beleza? Valeu, Lu. Quase 3 anos que o Anderson está na caminhada com a gente. E eu, quinta e sexta, nós ficamos trabalhando aqui na igreja. E nesses 3 anos, quase, né? Quase 3 anos, a gente vem conversando muitas coisas ao longo dessa caminhada. Muitas coisas, né, Anderson? E ao longo dessa caminhada eu tenho visto, né, hoje a vida do Anderson, pequenas, mas grandiosas transformações, que eu falei: preciso que você compartilhe isso com tanta gente que vai nos ouvir hoje, com tantas pessoas que talvez essa live possa alcançar e possa
mostrar para elas que o que Deus está fazendo através de você, por você, para que realmente Ele possa te usar, e Ele tem te usado para esse grande propósito nessa terra. Eu queria te fazer umas perguntas, não elaborei nenhumas perguntas, até tentei. Eu falei, mas vai ser ao vivo mesmo. Anderson, em que situação você começou a ter um encontro com Deus, vamos dizer com a igreja, ou com Deus, vamos falar assim propriamente, né? Em que momento foi da sua vida? Boa noite a todos. Então, o primeiro encontro, assim, na verdade, tudo começou não eu encontrando Deus, foi meio que Deus que me encontrou. Vocês me encontraram, né? Que, resumindo assim, a história é que eu tive um relacionamento durante 10 anos e me separei e as coisas pioraram. Eu me envolvi muito pesado assim com drogas, assim, em específico cocaína e bebida, né? E certo dia eu não tive mais vontade de viver, perdi as esperanças, perdi aquilo que eu nem sei se um dia eu tive, porque eu me auto-sabotei a vida inteira. Hoje eu sei disso, mas eu não sabia. E nessa ocasião eu tive uma das tentativas frustradas de suicídio. Mas essa eu fui realmente até o local, e eu tinha usado muita droga. E aconteceu aqui em Salto, né? Foi quando eu encontrei essas pessoas. O menino Lucas me entregou um panfletinho. Eu estava tomando uma cerveja, tinha usado 7 pinos de cocaína na ocasião. E na hora que eu cheguei na ponte, eu vi que o rio estava abaixo, eu não sei nadar. Eu olhei para trás, opa, aquele ali eu consigo, aquele ali é mais garantido, né? E tipo, eu ia dar a volta lá e ir no outro. Mas aí o papelzinho que ele me deu, que aquele Deus ama você, sabe? Eu tinha colocado no bolso, eu olhei, na hora que eu estava voltando para dar a volta, essas pessoas estavam lá, o pastor Ronaldo e algumas pessoas que eles estavam fazendo o trabalho que eles fazem de evangelização e sopa para moradores de rua, e enfim. Pois bem, aí as pessoas me abraçaram e, cara, eu tava, sabe, nariz escorrendo, eu tava feio mesmo. Eu duvido que alguém me abraçaria. Assim, existem muitas pessoas. Eu vejo hoje que tem gente que tem nojo de gente. Mas tudo bem, vou perder o foco. Essa foi a vez mas até então aí eu não senti nada, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu não senti Deus, eu acho que eu não tive um encontro com Deus nesse momento. Eu não tive. Eu comecei a vir na igreja, eu passei por muito tempo vindo aqui, assim, porque depois daquele dia do abraço, quando eu percebi que, poxa, tudo que eu precisava era um abraço aquele dia, sabe? Tipo, tem coisas que a gente não consegue explicar, porque somos muito frágeis, mas a gente não quer demonstrar isso. A gente quer demonstrar ser forte, a gente tem vergonha de falar dos nossos sentimentos, de pedir ajuda. A gente tem às vezes vergonha. Por exemplo, eu estava resistente, eu estava com vergonha de falar sobre isso hoje. Mas aí eu tive meu último aprendizado naquele dia, né? Que não se pode negar o evangelho. E enfim, mas voltando, o meu encontro realmente, onde eu pude ter certeza de que eu não estou sozinho, assim, que tem um pai que me ama e ele é realmente comigo quando eu acho que eu estou sozinho,
foi numa madrugada, cara. Eu tava passando mal. Foi depois de 2 anos e meio aqui na igreja. Durante muito tempo eu vim aqui e eu não acreditava em Deus ainda. Mas, assim, né, faz parte da autossabotagem. Mas foi numa madrugada que eu tava com febre. Eu peguei essa gripe aí, né? E eu tava bem mal, sabe? E tinham pessoas falando muitas coisas para mim, assim, que tava batendo. Em específico, a Milene, ela foi a pessoa que curou. Assim, a honra e a glória é de Deus, mas usou ela para que eu me curasse da minha depressão. Isso eu tenho certeza, isso é fato. E foi exatamente nesse tempo. Quando eu adoeci, quando eu estava mal, ela me mandava mensagens, falava as coisas para mim, indicava leituras, coisas assim que, sabe, se eu falar, é muito tempo, é muita coisa e talvez, é igual ela diz, tem coisas que é além da compreensão humana, mas cada pessoa na sua particularidade, é igual a Carol, né? A Carol falou uma coisa da constância, da perseverança. Cara, tipo, foi isso, entendeu? Foi tombos e tropeços, mas o encontro com Deus, respondendo a sua pergunta, foi nessa madrugada, cara, que eu comecei fazer um monte de promessas, assim. Sabe essas promessas que você sabe que você não vai conseguir? Quando a gente... Igual... eu tava chorando, cara. Eu tava achando que... assim, eu queria que Deus me tirasse daquela... Sabe quando eu tava com febre, eu tava chorando, eu tava triste, com dor, e eu comecei a falar com Deus, assim, sobre tudo que tinha sido a minha vida até o presente momento. Eu nunca tinha feito isso, mas eu falei de uma forma diferente. Eu falei igual eu tô conversando com o pastor aqui. Eu comecei a falar e desabafar e chorar. Eu já tinha feito isso antes, mas não desse jeito, sabe? Das outras vezes eu... assim, era tipo... Como quando você ora, só que dessa vez eu não orei. Eu fiz um apelo. Eu pedi coisas assim... no sentido assim, para minha vida, para minha saúde, para as pessoas que eu amo, para as pessoas. E realmente no outro dia aquilo que me incomodava, que me afligia, que tirava a minha paz, que tirava sabe, esse peso, no outro dia, cara, eu já senti que não tinha mais aquilo, não estava mais sentindo aquilo. E foi quando eu li alguma coisa que ela me mandou sobre gratidão, sobre o ar que se respira, sabe, assim, e eu comecei a aplicar aquilo, assim, e eu vi que aquele Deus que muitas vezes eu ouvia falar, ele realmente existe, ele está muito acessível, assim, tipo, para qualquer pessoa, entendeu? Mas a experiência, eu não consigo descrever, cara, na verdade, mas foi nesse dia, foi depois de 2 anos. Interessante que o Anderson teve a gente sempre conversou, até de tudo isso acontecer com você bem antes, quando você não conhecia Deus, você se considerava um ateu. É isso? Sim, e cético. Mais cético do que ateu, propriamente, para falar a verdade. Sim. E de todas as conversas que a gente teve, você sempre falou dos momentos de entender Deus, viver aquilo que Deus... Eu sempre falava dos propósitos de Deus para você, né? E às vezes quando a gente fala isso, parece que o grande sentido... quando você falou para mim, acho que na sexta, você falou: pastor, eu fui curado da depressão. Eu falei: cara, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque tem pessoas nos ouvindo hoje que estão vivendo isso e estão dizendo que após essa pandemia muitas pessoas vão entrar em depressão, fora as que já estão. Então eu penso, puxa vida, o que Deus tem feito com um jovem Anderson, né? Um jovem bonito, né? Com toda a vida pela frente. E toda vez quando o Anderson vinha, né? E a gente ainda tinha muitas conversas, acho que muitas pessoas aqui lembram das conversas que teve com você, a Lu, né? Eu não quero ser aqui, né? A Mi,
a Paula, Kelly, Alex, Sherlon, Mari, eu tive Felipe, muita sorte. Assim, eu posso chamar de sorte, né? Enfim, assim, acho que eu fui agraciado, cara. Eu fui contemplado, sabe? Eu fui, assim, se existe um significado tão para a palavra misericórdia de Deus, Ele teve pela minha vida. Sabe? Ó, assim, pastor, eu estava pensando aquele dia mesmo que a gente estava conversando, e hoje enquanto eu vinha para cá, né? No começo, quando eu vim aqui, isso, acho que qualquer um pode falar se eu estou exagerando ou não. As pessoas não me viam sorrindo. Eu não sorria. Assim, eu Você era demorou muito tempo. demasiadamente triste, sabe? E agora eu tô tão feliz de estar aqui, sabe? De ter vocês, de estar com o pastor. Quando eu passo o dia com ele, é uma felicidade. Eu já durmo pensando, amanhã eu vou encontrar o pastor, vou ficar aqui na igreja, né? Eu tenho aqui realmente como se fosse a minha casa. Eu tenho vocês como minha família. Eu tenho esperança, sabe? Eu tenho vontade de viver, entendeu? Eu entendo o que minha vida não é só isso, sabe? Eu agradeço por essa, sabe, esse fôlego, essas pessoas, esse amor, sabe? Tipo, amor não é o que eu pensava que era amor, sabe? Aquele amor poético, filosófico. O amor de Deus é outra coisa, diferente, é o cuidado, é o abraço. No outro dia, daquele dia da ponte, tinha um monte de pessoas aqui que estão aqui, tem alguns aqui, ungindo a minha casa lá. Eles nem me conheciam, eles nem sabiam quem eu era, assim, e hoje, eu acho assim, se esse amor de Jesus, ele aflorar por toda a humanidade, porque assim, eu posso dizer que eu amo vocês como família. Eu ainda não cheguei no estado de amar toda a humanidade, mas se chegar ao ponto em que toda a humanidade se amar, esse amor que eu estou aprendendo, porque cara, eu aprendo tantas coisas com vocês, todo dia eu aprendo uma coisa nova, eu aprendo uma coisa diferente, eu ouço uma palavra, alguém me manda uma mensagem, eu sou eternamente grato por isso. Amém. E quando eu te fiz essa pergunta, a gente vê um Anderson, quando ele vem, por isso que a gente fala, né? Quando você se sente aceito por Deus, e nós como igreja, nós entendemos essa aceitação, e Paulo fala para a gente suportar os mais fracos na fé, né? Por que suportar mais fraco? Talvez você está mais forte, você se acha, e você não quer ter paciência com o que está pequeno. Eu via muitas pessoas aqui na igreja. O Anderson um dia, você ainda relatou para mim, né? Ele chegou mal aqui, né? Sentou ali atrás, vou falar, não tem, drogado, né? Embriagado. E a minha esposa falou para ele: você fez a coisa certa. Por mais que você usou droga, bebeu, você não correu de Deus, você veio para Deus. E a igreja muitas vezes é esse hospital, né? Que muitas pessoas podem olhar para o pecador, para uma pessoa que está se libertando, com amor. Quando a gente olha com amor, esse amor que está em nós é um amor que vem do céu. Se eu tenho paciência, porque o Espírito está gerando dentro de mim paciência para mim amar o Anderson, amar qualquer pessoa, no sentido de, né, independente, eu digo qualquer pessoa independente, se ele seja uma pessoa pobre, se seja uma pessoa, um mendigo, uma prostituta, um cara que roubava, um ladrão. Quantas pessoas nós já recebemos aqui dentro? E eu creio que isso é a alegria que a gente tem, né? De poder, não somos os melhores, não somos legalistas, mas nós procuramos entender que Deus está
fazendo uma obra transformadora na vida de cada um. E quando você chegou aquele dia que a Milene falou essa palavra, você correu para Deus. E a gente vê tantas pessoas hoje, no momento que ela usa droga, em vez dela, corre para a igreja. Não tem uma fuga de Deus, né? Se você não puder fugir, afastar da tentação, mas se arrependa, faça igual a atitude do antes. Ele estava aqui, nunca se afastou, mas enfim. Mas você teve muitos momentos dificílimos na sua vida. E um deles eu lembro até agora, foi quando eu olhava para o Anderson, eu falava, cara, e agora ele vai começar a caminhar. E eu me lembro um dia que ele veio foi de Indaiatuba, e ele teve um acidente com aquele carro. Queria que você compartilhasse um pouquinho. Acidente? Sim. Então, eu bati o carro num poste. E na hora que... Cara, porque assim, o cara que chegou do resgate, né? Eu tava usando cinto de segurança. A primeira coisa, porque a batida foi tão forte que não teve como consertar, teve que cortar aquela parte da frente inteira. O cara que eu troquei o carro numa moto, ele não conseguiu recuperar mais o carro. A primeira coisa que o cara do resgate falou foi que se eu tivesse sem o cinto, não estaria vivo, não teria. E eu tive escoriações assim levíssimas. E na hora que eu olho do lado assim, acabou de acontecer um acidente, né? Que eu olho assim, adivinha quem que vem chegando para o irmão aqui, o Alex, uma pessoa que assim faz parte da minha vida com Deus desde o início. Pessoas foram, assim, ó. O pastor fez aquela primeira pergunta, né? Eu teria até outra resposta agora. Eu acho que o contato que eu tive com Deus foram mais do que aquele que eu citei. Foram mais vezes, porque Deus, ele se fez presente na minha vida através das pessoas, entendeu? Não foi uma coisa assim, sabe, não, foram pessoas que mostraram o amor de Deus para mim por elas mesmas. Coisas que não aconteceriam, nunca aconteceram antes. E por que agora começa a acontecer essas coisas assim, né? Mas eu sei que o fato do acidente lá realmente foi um livramento. Aí, detalhe, eu mal conhecia ele ainda, né? Foi meio que no começo isso aí. Eu sofri um acidente, estou lá em casa, tal, no apartamento. De repente o porteiro liga lá, né? Tem uma encomenda que eu não pedi nada. Tá, beleza, desci lá, tava machucada a cravícula e tal. Era uma caixinha de remédio e um lanche que o Alex. Cara, uma coisa, pode parecer uma coisa pequena, mas são cuidados, porque assim, eu percebo que Deus na minha vida, Ele não vem nem com mais nem com menos. Ele vem na hora certa, com a medida certa, com o remédio certo. Ele tem remediado a minha vida através dessas pessoas, nem mais nem menos. É aquilo que é o necessário. Então, através disso, eu entendo o quanto Deus é necessário para a minha vida, para o meu respirar, para o meu sorriso, para a minha alegria, sabe? Sem Deus, é como se eu era vazio, a minha vida era morta. O louvor que falou do coxo aí, coincidentemente na Bíblia, 38 anos, né? Eu tenho 38 anos, eu acho que foi o meu tempo de coxura. Não sei se existe essa é boa. E enfim. Anderson, interessante. Voltando a um assunto, né, que eu sei que foi o que mais pegou para a libertação sua, que quando eu olhava o Anderson, via um jovem perfeito, e a gente orando, nós intercedendo, a gente fazendo parte na medida que dava da sua vida, eu percebi que ainda existia uma fala em você, até esses últimos tempos agora, mas você sempre falava ainda
nas suas tristezas e na sua vontade de morrer. Dá pra gente, rápidas palavras, o que despertou isso e você ouvir da sua boca esses dias, depois que você, posso citar que você pegou Covid, foi isso? Já falei, né? e depois você teve uma reflexão, como foi isso? Porque você falava sempre na morte e morrer, não valorizar a vida. E o que Deus fez, o que você sentiu, que você deu o Espírito Santo virou uma chave na sua mente e você já olhou a vida com outros olhos. Então, essa coisa da morte, assim, não sei se eu posso dizer flertar com a morte ou desejar a morte, o desprazer pela vida, ele é aumentado quando você, como válvula de escape, usa droga, né? Uma coisa, cara, eu não sou especialista em depressão, mas eu posso falar para você que 90% das pessoas que cometem suicídio, tem gente que o cara morre de, vai lá, overdose, mas não foi overdose, foi a maneira que ele achou para se suicidar, sabe? Tipo, eu vou usar bastante droga e existem vários, eu já pensei em vários métodos assim, vamos dizer, né? Para o jeito que vai doer menos, vamos falar assim. Mas o que virou a chave realmente sobre eu eu ter esse prazer, essa vontade de viver, essa ânsia por encontrar Deus realmente, foi aquele sentimento que eu tive aquela noite mesmo, porque foi uma coisa muito forte, que até então eu não acreditava que fosse possível, sabe? Não acreditava mesmo, e esse Deus, ele me abraçou assim, de um jeito muito especial e muito único. Várias coisas que eu pensava, eu parei de pensar, ou eu mudei o pensamento. Eu acho que assim, não tem explicação, excede o entendimento. Eu não consigo explicar o que aconteceu naquele dia, naquela noite, mas mudou, cara, alguma coisa em mim, sabe? Foi uma experiência que mudou. Eu acho que foi nesse momento que eu tive o meu encontro com Jesus, que eu tive a certeza sobre a minha dependência e que eu pude sentir uma pontinha do poder, da grandiosidade, sabe? Do abraço, assim, daquilo que excede realmente o entendimento humano, mas que você pode sentir e é acessível ao homem, como foi acessível a mim. E eu quero cada vez mais isso, porque não acaba aqui, né? Então a vida, ela já vai, ela tem já um início, meio e fim. Eu não preciso adiantar o processo. Sim. Amém, glória a Deus. E a gente fica feliz. O que, Anderson, vou para algumas perguntas finais, rápido. O que você acha como você vê aquilo que Deus está fazendo na sua vida e começa a dar repercussão nos seus familiares ou pessoas à sua volta? Eu percebo assim, a despreocupação dos meus pais me faz bem, né? Porque eu sempre fui um filho problemático, né? Desde da adolescência, da escola, eu era sempre envolvido com as brigas, as esquentadas, ou bagunça. Assim, eu dei muito trabalho para os meus pais, né? E até depois de adulto, assim, com essa coisa da droga. Minha mãe é uma pessoa que hoje ela consegue dormir melhor depois de, olha quanto tempo, cara, quantos anos, entende? Então, assim, eu acho que quando está escrito na Bíblia honrai pai e mãe, é isso.
é você despreocupar os seus pais, é eles saberem de que você está caminhando no caminho certo, que você encontrou o objetivo maior para a sua vida. E assim, eu acho que não existe nada mais sublime, cara, nada mais do que Deus, do que o amor de Deus. Assim, nada pode se comparar a isso. Imagina para minha mãe olhar para mim e pensar: nossa, meu filho acredita em Deus, meu filho, ele sabe, está se tornando uma pessoa melhor. Sabe aquela coisa de: mãe, eu posso morrer agora que meu filho tá no caminho, né? Assim, é isso. E o que você falaria para um jovem hoje rebelde, tribuloso, que dá muito trabalho para os pais? Tá contigo. É difícil porque então, eu acho assim, em primeiro lugar, a gente tem que perder a vergonha de se expor e falar as coisas para as pessoas, porque no meio dessas pessoas, para quem você fala, para quem você se abre, Deus vai colocar a pessoa certa. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, acontece a todo tempo com todo mundo. Mas você precisa falar, você precisa se expressar, você precisa dizer o que está acontecendo, sabe? Não pode retrair o sentimento, porque 90% do que Deus tem feito para mim hoje é porque Deus me encontrou, mas eu busco a Deus. Não é Deus que me busca, sou eu que falo. Eu venho aqui aprender, eu venho aqui sabe, estar com pessoas que para mim ainda são melhores do que eu, entendeu? Se cercar de pessoas diferentes, porque aquela coisa, diga com quem andas que direi quem és, é muito verdade. A primeira coisa também que me ajudou muito, eu não estou dizendo: olha, esqueça os seus velhos amigos, esqueça seus familiares, porque eles... Não é isso. Mas assim, a partir do momento que porque quando você precisa deixar os velhos hábitos. Pessoas do seu ciclo de convivência que são dos velhos hábitos não vão te ajudar a deixar os velhos hábitos. Quando eu mudei de lá e vim para cá e comecei tudo de novo aqui, todos os meus amigos são daqui. Eu não tenho amigos que não sejam daqui hoje. Então isso é uma coisa que me ajudou muito, assim, na prática. Que fortalece. O que você diria para uma pessoa hoje que está nos ouvindo e ela pensa em se matar? Não se mate. Então, é que assim, o que eu diria é porque assim, o pensar em si, quando uma pessoa pensa em se matar, existe uma motivação por trás disso, entendeu? Não é simplesmente, pelo menos do que eu conheço, né? Existe algo por trás não é simplesmente eu quero me matar porque é legal, eu vi no filme, estava lá na história do quadrinho lá. Não tem isso. Eu acho assim, não é o caminho, não é a solução, entendeu? Fale isso para alguém, conte isso para alguém, sabe? Fala pro teu pai, fala pra tua mãe, arruma um melhor amigo, fala pro professor da escola. Não guarde isso para você. Não se auto-sabote, entendeu? Não se sinta inferior às outras pessoas de maneira nenhuma, ou porque você tem uma classe social diferente, ou porque você é de uma etnia diferente, ou seja lá qual for o seu complexo, porque isso causa também, muitas das causas do se matar vem da depressão. E se você não fala, se você reprime isso, cara, você pode um dia chegar a concluir o ato, né, do suicídio, vamos dizer assim. Então, só que tem uma coisa que eu preciso falar isso, tanto com relação ao suicídio como com relação às drogas. Eu já fiz tratamento, eu já tomei medicamento, eu já tentei, né, perdi família, perdi muitas coisas por causa disso.
mas eu estou falando isso por experiência própria, tá? É para mim, isso aconteceu comigo, então por isso eu posso dizer. Eu só consegui me curar por Deus, entendeu? Então, assim, eu posso dizer isso, que toda a honra e toda a glória pela minha vida, por eu estar aqui, eu atribuo a Deus. As pessoas foram usadas, foram várias coisas que aconteceram, mas se não fosse por Deus, se não fosse por Jesus, eu não teria conseguido. Isso eu falo para vocês com certeza absoluta. Não teria tratamento, não teria medicamento, não teria hipnose, não teria nada que no meu caso teria funcionado, tivesse o resultado que eu obtenho agora, porque é natural. É como eu agradeço pelo ar que eu respiro. Imagina isso. Eu agradeço por isso, eu agradeço por estar aqui. Eu amo a minha vida, eu amo a vida das pessoas, sabe? É um negócio que vai além. Tipo, Deus, ele não faz pela metade, e ele só não conserta o que está quebrado. Ele conserta e ele ainda coloca uns mecanismos para dar uma melhorada no equipamento. Então, tem muito para melhorar, muito para aprender, mas é Deus, cara. Acho que sem Deus... Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja para Ele, o nosso Deus, que Ele é merecedor, né? Nós só somos instrumentos, vasos em suas mãos, para que Ele complete essa boa obra. Rapidinho agora, eu te faço uma pergunta, você me dá uma resposta rápida. Deus. Vida. Amor. Deus. Família. Vocês. Amanhã. Eternidade. Hoje. Paz. Amigos. Vocês. Espírito Santo de Deus. Intercessor, intermediador. Tudo. Aplauda o Senhor. Fica de pé junto comigo. Fica de pé. Quero orar com esse meu amigo. Quero agradecer a Deus. Eu sempre agradeço a Deus pela vida dele, por cada pessoa que tem passado pela vida do Anderson. Então esse lugar, seja bem-vindo a uma igreja imperfeita. Nós te aceitamos. Nós não somos, nunca teremos a prepotência de ser um legalista, mas acreditando que Deus pode transformar o coração humano, porque isso é obra do Espírito Santo, e Ele pode fazer isso. Então, se há uma alegria no nosso coração hoje, é orar pela tua vida, Anderson, e agradecer ao Pai pelo que Ele tem feito em você, e Ele continue te guardando para a glória dEle, e te use com um grande propósito nessa terra. Esse é um anseio, e eu sei que o Senhor fará isso na tua vida. Senhor Deus, eu te louvo pela vida desse meu querido irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado por ele. Obrigado por esse homem que o Senhor tem levantado realmente dos momentos e da vida que é tão difícil, que ele se encontrava no lamaçal. O Senhor o levantou e o afirmou sobre a rocha, e o Senhor fez ver você, Jesus, o autor da vida dele. Então eu te louvo pela vida do Anderson nessa noite, Pai. Por isso que o Senhor tem feito grandes obras transformadoras, e nós somos para louvor da sua glória. Nós não abrimos mão disso. Nós somos os filhos aceitos nessa família, grande família de Deus, e o Senhor nos coloca lá para nós vencermos o adversário, vencermos as mazelas
e darmos o grito de vitória a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode cantar, Fê. Santo, Santo, digno de louvor, tem todo meu amor. Santo, Santo, digno de louvor, tem todo meu amor. Reunimos-nos aqui para adorar. Aqui já posso te sentir, Rei dos Reis. Como teu lugar, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Santo, Santo, digno de louvor, tem todo meu amor. Santo, Santo, digno de louvor, tem todo meu amor. Aproveite nessa noite. Abre o teu coração. Abre o teu coração para que o amor do Senhor possa transbordar no teu interior. Deixa o Pai tratar tuas feridas. Deixa o Pai tratar aquilo que está defasado dentro de você, pois só Ele tem o poder. Reunimos hoje aqui para adorar aquele que venceu, em breve voltará, tua glória está aqui, já posso te sentir, Rei dos Reis, toma o teu lugar, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Declare isso comigo. Santo, aleluia. Santo, digno de louvor, Santo, Santo, digno
glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Glorifica o Senhor com as palmas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana. Eu sei que todos os dias vão ser diferentes dessa semana. Por que eu digo isso? Porque tem dia que você vai estar um pouco melhor, tem dia que você vai estar um pouquinho menos, tem dia que você está voando nas alturas, nas nuvens, e tem dia que você vai estar muito mal. Mas eu quero dizer, em qualquer tempo que seja, o Senhor estará com você. Isso é fato, porque temos dias maus, mas não fique preocupando com o dia de amanhã. Desfrute do hoje, do agora. Agora é o presente que Deus nos deu, amém? Levante a sua mão. Oh Pai, obrigado nessa noite, pelas vidas que nos ouviram do outro lado, por vidas que estão aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. Nós rendemos a Ti, Deus. Nós mostramos para Ti o quanto nós Te desejamos. O Senhor conhece aqui. Nós Te desejamos, nós Te queremos, nós Te almejamos, nós entendemos o que o Senhor é. Seja isso realmente revelando-se em cada coração atribulado, sem esperança, pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos nessa noite. Alcance cada coração dos filhos que o Senhor tem predestinado para a salvação, em Teu nome. Que a graça do Cristo, do Salvador, do Redentor, do amado do Pai, seja sobre você, e que o amor do Pai, o Deus excelente que nos amou e entregou o Filho, e que o amor do Pai seja sobre você, te recheando do seu amor, e que a comunhão do Espírito que Ele deu te traga alegria, modo de viver, comportamento, domínio próprio, alegria nele, comunhão a todos os filhos sobre a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Seu amor me deu uma nova canção. Tomou e mudou minha direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e mudou minha direção, me mostrou o que é o amor,